Spotify. Sejam todas bem-vindas a esse grupo que a gente está começando agora, que vai ser a leitura do novo seminário de Zolicon, né? Publicado em 2021. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Bom, a leitura que a gente vai fazer desse livro vai ser uma leitura de quase um ano, então não é qualquer grupo de estudos, vai ser mais de, sei lá, quantas horas, assim, de hora complementar, mas não é essa a questão, né? A gente vai ficar muito tempo lendo esse livro. E o objetivo do grupo aqui é basicamente o seguinte: para quem nunca participou de um grupo de estudos ou participou, mas possa ter sido de outra forma. A ideia nossa, né, minha e do Guilherme, é a gente fazer um grupo que tenha uma facilitação de cada um em cada encontro. A gente já participa de um outro grupo de estudos, né, eu e o Guilherme, e por isso também que a gente teve essa ideia de criar esse. Então, o que é essa facilitação? Para caso alguém não saiba, né? A facilitação vai ser uma pessoa que vai se candidatar, qualquer um do grupo, qualquer um que se inscreveu e estiver participando, vai se candidatar na lista que está disponível no grupo do WhatsApp. Para quem está ouvindo ou vendo esse vídeo, pode se inscrever até agora dezembro, para estar podendo participar e para conseguir o certificado também no final. Acredito assim que quem não se inscreveu quiser começar em janeiro, tudo bem, mas ainda não vai estar aberta a inscrição. Então vai participar mais como ouvinte, se é isso mesmo, né, Guilherme? Uhum. Bom, eu acho que o Guilherme está mostrando ali. Tem ali todos os comunicados em vermelho bem grande, como vocês podem ver. Tem o meu e-mail, tem o e-mail do Guilherme, para caso vocês queiram entrar em contato, que é melhor do que a gente ficar chamando no WhatsApp, né? Mas também, se porventura qualquer dúvida pequena sem precisar, pode ficar à vontade de chamar. Tem ali o link da reunião, que a gente pode deixar também lá na descrição do grupo. E aí para baixo, que vocês estão vendo em laranja, ali está explicado, né? O encontro, ali são os números do encontro, o título, que é basicamente o título do livro. Total de páginas, eu fiz isso só para poder organizar mesmo. E aí quem se sentir mais à vontade com mais páginas, escolhe as apresentações com mais. Quem quiser fazer com menos páginas, pode se sentir à vontade. Ali as páginas para a gente estar se baseando e as datas. E aí, como vocês podem ver ali, eu e o Guilherme, a gente já se candidatou para estar apresentando esses primeiros 2 encontros, né? E, bom, acho que por enquanto é isso. Você tem mais alguma coisa, Guilherme, para complementar? Primeiramente, né, boas-vindas às pessoas que entraram. Eu me chamo Guilherme, eu sou um psicólogo também, justamente comigo. Eu gostaria de falar brevemente um pouco sobre o sistema de presença que nós vamos estar utilizando. O Microsoft Teams, ao final de cada reunião, ele disponibiliza essa tabela para a gente. Essa tabela, ela mostra todas as pessoas que ingressaram na reunião. Aqui, como você pode ver, tem o nome completo, a duração e o e-mail utilizado. Por isso que quando no formulário de inscrição a gente pediu que quando vocês entrarem na reunião, vocês colocassem um nome que vocês colocaram no formulário, para nós podermos identificar isso. Ou seja, junto com esse sistema, não haverá envio de presença. O que vai contar é se você participou ou não do encontro no dado dia. Assim, se você entrou no encontro, eu vou contar como presença, tá? Eu não vou querer que vocês fiquem o encontro inteiro. Eu acho que também há vários imprevistos, queda de internet e todas essas coisas. Em seguida, aqui tem o nosso formulário de presença, no qual nós vamos manter a presença de vocês. Como vocês podem ver, tem seu nome, seu e-mail e as datas. Ao final dessa tabela, ela tem a quantidade de datas que você atendeu, a quantidade de faltas e a frequência. Esse NCC, ele significa não conseguiu o certificado, e esse CC significa conseguir o certificado. Ela calcula automaticamente, quando a gente preencher a sua presença, se você conseguiu acima de 31, você conseguiu os 75% necessário e você recebe um certificado. O certificado que vai ser dado vai ser um certificado de curso livre, que é um tipo de certificado que qualquer pessoa consegue emitir tendo um
ensino superior. Vai ser um certificado de, se eu não me engano, cerca de 88 horas, 84, que são os 43 encontros que nós vamos ter, que nós vamos começar agora e terminar no dia 29 de setembro. Tendo dito isso, eu gostaria de agradecer ao interesse de vocês por estarem aqui nessa caminhada com a gente. E vamos nos divertir um pouco e sofrer um pouco. Vamos lá, então. Também queria colocar que a ideia não é ser um grupo hierarquizado, né? Embora eu e o Guilherme esteja organizado e a gente se comunicando aqui agora, mas a ideia é que mais para frente, assim, a gente conversa mais livremente, não precisa nem eu e o Guilherme estar começando a falar, quem quiser já ir conversando assim, pode ir conversando. Também tem outras questões, como vai ter gente que vai saber, já vai ter experiência, muitos anos de experiência, vai ter gente que vai estar na faculdade ainda e vai estar lendo o livro para conversar com a gente. Então a ideia é que não seja uma questão assim de alguém ensina e alguém aprenda, mas que a gente leia junto, e aí se alguém souber alguma coisa a mais, possa estar compartilhando ali, né? Porque eu, por exemplo, vou ler, mas vai ter alguém que vai saber, não, mas essa questão aqui já tem no outro livro. Então, sei lá, é uma observação que pode fazer assim quem quiser. Bom, quem não for apresentar por enquanto, eu peço que mute o microfone. Eu não sei se aqui tem sistema para levantar a mão, mas fique à vontade, gente. Hoje eu que vou estar fazendo a facilitação. E aí, assim que acabar a facilitação, a gente abre para discussão. Só que, quem quiser falar durante a facilitação, levanta a mão, que eu particularmente me sinto confortável assim de estar parando no meio para a gente conversar. Não sei se alguém um dia for facilitar e não gostar de ser interrompido, aí se comunica aqui, fala para a gente fazer só no final. Aí vai de cada um. Eu vou compartilhar a tela. Os meus PowerPoints não estão muito bons. Só tem basicamente os títulos que estão lá no livro e não tem nada escrito demais assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Gente, quem não tiver, só para não ficar dando eco, quem não for apresentar ou não for falar no momento, eu peço que mute, por favor. Bom, deixa eu colocar aqui. Só um instante. Dá para poder ver a cara de vocês também. Pronto. Estão vendo a tela? Estão, né? Tudo certo aqui, Enzo. Bacana. Vamos lá, gente. Ó, tá? Vocês me desculpem meu slide meio chulo. Deixa eu abrir aqui também o Word para eu me organizar. Porque eu anotei coisa no Word, anotei coisa no livro. Mas, bom, basicamente, vamos lá. Primeira parte é seminário, né, de Zurich, ele datando, como eu estava falando já com o Thiago, pelo que eu entendi, né, pelo que foi passado, essas partes que parecem que estão criptografadas no livro, para quem não pegou ainda, são anotações que o Heidegger fez, eu acho que antes da apresentação, então, mais ou menos para ele se organizar, saber do que ele vai falar. Tem algumas coisas até que ele aponta, que é importante ele estar explicando, que ele vai falar da porta, aí ele anota lá, explicar o conceito de porta. Então, são anotações que o Heidegger fez. E mais para frente vai ter uma escrita mais fluida, que é desses encontros, mas que a gente colocou também no meio, que é assim, a gente vai falar sobre as anotações e sobre aquele encontro. Não é essa a ordem no livro, mas é a ordem que a gente colocou lá para vocês na tabela, para a gente não fazer um negócio muito quadrado, mas fazer um negócio que faz mais sentido, né? Bom, para quem tem o livro, eu vou começar aqui pela parte 1. Deixa eu passar aqui de slide. Concordância e concessão. Bom, ele vai falar assim, nas representações modernas da psique, tem lá vários termos em latim, então a gente vai ter que ir pesquisando, quem não souber os termos. Olha, na verdade eu nem cheguei a escrever isso no Word, então eu vou ler direto no livro. Ele coloca lá na concordância e concessão. O que falta a cada vez, na experiência psiquiátrica e conhecimentos médicos científicos, é o modo de pensar a sua historicidade instante.
lembrando, né, que isso foi a minha leitura, de acordo com o que eu estou lendo, porque aqui ele coloca assim, tópico 1, tópico 2. Então, essa parte do na ou na falta foi questão que eu coloquei. Então, aqui ele está fazendo uma crítica a esses métodos médicos científicos, pelo que eu entendi, que não levam em consideração a questão da historicidade, a questão do instante, e já preparam a técnica para já ter, assim, meio que como um fim, né, o quadro clínico, e já tem uma forma de lidar. Aí ele diz, faça uma concessão, não é ele que diz, né, metade ele, metade eu, faça uma concessão do imediatamente inútil, inaplicável e, contudo, aplicação. Vou ignorar um pouco essa parte da aplicação, mas, pelo que eu entendo, basicamente ele está falando que já se julga na hora o que é inútil e o que não é. Por exemplo, se um paciente vem falar para o médico, não vou falar para psicólogo, né, mas algumas questões são deixadas de lado e outras são consideradas. Acho que até a gente mesmo, enquanto psicólogo, faz isso, né? Em nome da técnica mesmo. E aí ele coloca aqui também uma outra coisa. Concordância em um estado de coisas inaparente, o curso da história mundial, por que caminhamos, nos metemos. Olha, gente, eu não vou lembrar aqui o que ele quis dizer com isso. Mas é que eu fiz algumas anotações, vou ver se consigo me organizar. O curso da história é uma sucessão de concessões. Então, basicamente, são questões que são deixadas de lado em nome de uma outra coisa. Mas, basicamente, é isso que a gente faz, né, na vida. Vamos lá. Tá. Aí ele vai criar já um outro tópico denominado socrático, entre aspas. Entre aspas, porque ele mesmo colocou entre aspas. Eu vou lendo aqui, tá, gente? Se eu ver que vai estender muito, eu paro de ler e tento dar uma acelerada. Socrático, um deixar alcançar, que desperta e acena a clareira do ente interpelado e discutido enquanto tal, e do ser preciso humano em meio à veritação. Para ler esse livro aqui, eu fui pesquisando várias palavras, porque veritação, eu não sabia o que era. Para quem não sabe o que é veritação, e pelo que eu pesquisei, é verdade de conhecimento adquirido. Interpelado é questionar confrontativamente. Então, basicamente, isso que ele falou, traduzindo, é o alcançar o que o socrático fazia, e alguém pode me corrigir, se fica à vontade para eu levantar a mão. O que o socrático fazia com isso na verdade, alcançar por meio do questionamento pelo ser que busca a verdade, que é a questão da veritação, né? Então, me parece que ele está falando que a técnica socrática é a busca da verdade, pelo questionamento. Experimentar-se como já pertencendo aí, aquele que experimenta já pertencendo aí, repensar o esquecimento do ser, aquele que repensa, esquece do ser. Tá, aqui de novo aquela questão de anotação, né? Ele coloca isso, experimentar-se, repensar, e aí ele explica de alguma forma, mas é que só para ele lembrar mesmo. Então, pelo que eu entendi, o método socrático ele é feito a partir do experimentar-se e do repensar. Enfim, para não ficar me estendendo muito, aquela questão do questionamento pela busca da verdade se faz pelo experimentar, que é já sendo aí, e pelo repensar. Já sendo aí não, né? Já pertencendo aí. Enfim. Aí no 3 ele vai colocar um diálogo em alguma medida ordenado. E aí aqui de novo a gente na criptografia, né? Diversas linguagens. Jogado assim. A gente que tem que correr atrás para entender. Pelo que eu entendi, ele diz assim: no diálogo existem diversas linguagens, cuja intenção é limitada pelo pertencimento à clareira do ente enquanto tal e pelo sobreapropriado em meio ao acontecimento preciso para a veritação, desvelamento do ente e velamento e esquecimento do ser. Falei rápido, não sei se deu para entender, né? Mas, pelo que eu entendi, basicamente ele está falando que a nossa intenção é limitada pelo que a gente sabe. Talvez ele vá um pouco além aqui, mas não sei se tem como eu ficar destrinchando muito. No diálogo, a intenção é limitada.
Isso é uma anotação minha, né? Por aquilo que se mostra no esquecimento do ser que se dá no repensar. Não sei, acho que não ficou nada claro com essa frase. Mas, enfim, ele vai seguindo, provavelmente quando ele estava, que a gente não tem um Heider aqui, infelizmente, para explicar, mas ele vai fazendo uma leitura e tirando conclusões para poder seguir com o pensamento. Então, o que eu já falei no 1, no 2 e no 3 é tudo um segmento para a gente conseguir entender os próximos. Aí ele vai colocar aqui, ciência e meditação. Aí eu entendi que ciência e meditação, por meio da veritação, e se possível, deixar de lado a representação de que se trataria aqui na tomada de um conhecimento de filosofia particular. Então, pelo que eu estou entendendo, a ciência, nesse caso, seria essa questão da veritação, né, na busca da verdade, e a gente tem que deixar de lado que a questão é fazer uma filosofia em particular, porque o objetivo não é ficar se reafirmando, mas ter um padrão de abertura. Também não sei se estou certo disso, se está certo dizer isso, né? Bom, a coisa mesma, ponto de interrogação, ele coloca, do pensar, sua querela, fenômeno. Enfim, medita-se sobre a coisa mesma, que é o fenômeno de pensar. Gente, olha, eu tô achando que vai ficar difícil de estar explicando alguma coisa aqui. Porque isso daqui era para eu ter colocado no PowerPoint, só que eu só coloquei a partir da página 53. Achei que já tinha colocado. Eu tô fazendo a leitura assim, ó. Legal, né? Não dá pra ver nada. O fundo tirou a folha, mas enfim. Eu fui fazendo uns riscos e agora eu tô tentando interpretar ao vivo. Aí o próximo tópico. Já nem passei pro 3 aquela hora, né? Concordância. Concordância. Com o segredo de que o inaplicável do a ser pensado abriga em si a sustentação possível do voltar-se para. É o ato de repensar, basicamente. Não vou ficar mastigando muito isso, não. A aplicação de que a retração se aplica à veritação de tudo, porém no acontecimento apropriador. Na apropriação de uma anotação minha, né? Na apropriação de uma verdade acontece uma relação. Então, a relação do ser com a verdade ali. Enfim, acredito que ele... Bom, enfim. Vamos lá. Ainda a concordância, né? Não fiz um slide para repetir o tema. Como se repensa, né? Pelo que eu entendi. Ele fala, como se repensa? Como despertar em meio à clareira enquanto tal, doente enquanto tal. Isto é, ao mesmo tempo como experiência. Então, ao mesmo tempo que se repensa, já está se fazendo uma experiência daquilo que se repensa. Então, é a questão ontológica de estar sempre, de certa forma, nunca haver um ôntico absoluto, mas sempre uma busca pela coisa enquanto ela mesma acontece, enquanto nós dazens em jogo. A sobreapropriação em meio ao acontecimento no desvelamento do ente enquanto tal, esse desvelamento mesmo e o ente enquanto tal. O uso, só está jogado assim. O que é o uso? O que acontece no uso? Tá, o que eu falei antes agora é o que acontece no uso, essa sobreapropriação em meio ao acontecimento, desvelamento, esse desvelamento e o ente enquanto tal. Então, desvelar é, de certa forma, usar. Então, pelo meu entendimento, gente. Perdão, se não for assim. Teses a partir de ciência e meditação, que já é o próximo, que a gente já pula para o 6, porque o 4 e o 5 eram iguais. 6 e 7 horas já... Bom, vamos lá. Teses a partir de ciência e meditação. Ele tinha falado, né? Agora, se eu não me engano, ele tem um livro ou algum texto que se chama já Ciência e Meditação. Eu não corri atrás disso para poder falar melhor. Mas o que ele fala aqui? Nenhuma ciência consegue, à sua maneira, experimentar e determinar a própria essência do seu saber, comportamento fundamentado. A ciência não pensa. O que significa pensar? Ele coloca. Uma sentença ofensiva. O que é uma sentença ofensiva? Dizer que a ciência não pensa. Porque pensar no sentido dos pensadores, isto é, ela não pode pensar. Porque só acredito que só os dados pensam, né?
propriamente, e contudo já sempre pensa. Então, o ser humano, aí está escrito em latim aqui, ou grego, e eu esqueci de correr atrás do que significa isso. Então vai ficar um vácuo de entendimento aqui. Se alguém sabe o que está escrito, pode ficar à vontade, gente, para levantar a mão. Aí, de novo, ele volta para a questão das diversas linguagens, né? Aonticamente ontológica, ontologicamente ôntica. O que eu entendi disso, né? A linguagem fala daquilo que vai além. Foi o que eu aprendi, né? Na faculdade, alguém me falou que ontológico é sempre aquilo que vai além. E ótico é meio que algo estático. Então, por isso que eu vou falar aqui do que vai além. A linguagem fala daquilo que vai além, do ontológico, enquanto ela é ôntica. E se mantém ôntica enquanto aquilo que se pode captar. Enfim, não sei se eu quis dizer alguma coisa com isso. Diversas. O que se pertence à essência da linguagem. Então, que a linguagem ela não é só falada, ela é interpretada, né? A linguagem não é uma questão só de falar, por mais que seja a forma que a gente mais usa, né? Senhor Dr. King, linguagem dos doentes esquizofrênicos, linguagem do médico. Tá? É que provavelmente ele iria explicar isso, eu não corri atrás para ver o que ele estava querendo dizer com isso. Mas talvez é alguma coisa que os esquizofrênicos têm uma linguagem própria, não tenho certeza. Talvez tenha uma outra forma de interpretar a linguagem dos esquizofrênicos, senão essa que a gente já está habituado. Diferentes, o médico não as compreende. Então, o que ele quis dizer com isso? Diferente, o médico não a compreende. Talvez porque não haja uma organização, e como a gente está falando de técnica, quando a gente fala de medicina nesse caso, como é que você vai aplicar técnica em um discurso totalmente né, desorganizado? Aí eu coloco aqui alemão e francês. Deixa eu ver aqui o que tem de útil pra gente. Dr. King, por que ele não tratou disso? Porque lá a diversidade não vem expressamente à tona. Aqui ele está fazendo uma colocação histórica, pelo que entendi, de uma pessoa específica. Bom. 8. O provisório. Ainda não criticar de modo algum Freud, mas apenas ver que ele precisou fazer suposições, que tudo, a interpretação dos fenômenos, se funde neste suposto. O que eu entendi aqui? O Casanova ele fala, né, que esse novo seminário de Zolikon que ele traduziu vai ter algumas questões assim de Freud, meio que diretamente, que ele trata até diretamente, né? Então, pelo que eu entendo, o que ele quis fazer com suposições, o Freud é que ele já vai criar uma hipótese e vai correr atrás dessa hipótese. Tem a questão da sexualidade e afins. Não é uma busca totalmente, sei lá, livre de suposições. E aí ele fala que ele não está querendo desmerecer por isso, não é uma crítica de modo algum. Aí tem o jogo de forças, tendências, uma contra as outras, colaboram, trabalho, desempenho. Que eu acho que ele está falando com isso é que o objetivo dele não é destruir Freud, mas tentar colaborar de alguma forma, tirar alguma síntese disso tudo. Que essa suposição, em latim, que eu não corri atrás também de traduzir, ou em grego, enquanto a indicação da compreendição de normativa diretriz é como o ente chamado alma. Tá? Enfim, vou seguir, gente. Gente, a ideia do encontro aqui vai das 6h30 às 8. Pode passar um pouco mais, pode terminar um pouco antes, mas assim também, como vai estar gravado, para quem quiser, pode se sentir à vontade para entrar ou sair, se tiver tarde demais, e poder pegar o finzinho depois. E aí, quem também quiser comentar alguma coisa, pode ir comentando durante o encontro, tá? Não precisa guardar para o final. Então tá, vamos lá. 9. Interpretação. A ciência natural, de onde? Positivamente. Ok. A organização técnica da vida e com isto da profissão de médico, negativamente.
Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo explicar alguma coisa. Bom, não quero me precipitar, então não vou explicar. Espero que quem tenha ouvido tenha entendido alguma coisa, mas acho difícil, porque não é tão simples assim. Talvez quem tenha lido já, né? Bom, saber os limites entre o que é explicável em termos das ciências naturais e o que é compreensível. Ser racional, comunicação racional, compreender-se, razão, ponto de interrogação, ele coloca, né? Então, parece que mais ou menos ele está tentando delimitar o que pode ser compreensível e o que não pode. Bom, eu coloquei aqui uma anotação, compreender-se é razão, enfim. Aí ele coloca, de onde e como? Ponto de exclamação. Se os dois, ciência natural e técnica, não são levados em conta, isto é, experimentados em termos da história do ser. Também não me recordo do que ele quer dizer com isso, mas eu acho que ele está falando sobre a delimitação dessa questão da ciência natural e da técnica e do que pode ser pensável, do que é compreensível e do que é realmente inalcançável, justamente por ser já aquilo que sempre é. Para Heidegger, não podemos desconsiderar a esfericidade. Foi uma anotação minha, né? Tentativa de um diálogo. Cadê? Pronto. Tentativa de um diálogo. Malogra. Malogra pelo que eu pesquisei, causar danos. Então, talvez ele queira falar aqui de uma tentativa de um diálogo, na verdade, destruindo ou desconstruindo. No diálogo fala-se uma língua. Qual? Diversas línguas. Praxes médico-científicas, que são as práticas, e a filosofia, ou seja, são as diversas linguagens, né? Essa diversidade é uma essencial, resulta não do fato de que nós nos reunimos em um diálogo, mas na linguagem enquanto tal, dizendo ente, dizendo ser, aquilo que se mostra e o que se esconde. Então, parece que assim, que ele está querendo falar é que, na verdade, não importa a linguagem, mas o que a gente está dizendo a respeito, ou essas questões que vão para além só do método de passar, né, a comunicação. Falando nessa ambiguidade essencial, isso ele falando, né, nós nos mantemos na compreensão de ser. Ok, que é a questão que ele quer sempre delimitar, né? Que eu acho que é ontic, ontológico, enfim. A partir dessa compreensão, explicitar a ambiguidade da linguagem. Aceno para a ambiguidade da linguagem, pelo que eu entendo, é aquilo que está sendo falado e aquilo que, de certa forma, não está sendo falado. Mas não entra a fundo nisso. Aceno para o diálogo. Ouvir com diversos ouvidos. Ele coloca assim, né? Os dois ouvidos. Ainda uma outra escuta, sem ouvido. Meio que uma escuta a ser sentida, enfim. Nós não ouvimos, porque temos ouvidos. Mas nós temos ouvidos na medida em que podemos ouvir. Ouvir é captar. Foi uma colocação que eu fiz, né? Então a gente não escuta porque a gente tem ouvido, basicamente. A gente escuta porque a gente entende o que a gente escuta. Se não fosse pelo ouvido, a gente também pode captar de outras formas. Ouvir, nos deixar interpelar discursivamente e tocar pela fala. Antes de tudo, pelo ser doente. Ou seja, aquela questão da experiência. A gente escuta pela experiência, talvez. Seja isso que ele está querendo falar, não só pela fala. Linguagem. Nós falamos diversas línguas, ele coloca. 1. Língua da ciência. 2. Língua da filosofia. E, contudo, a mesma língua, o mesmo, a saber, apenas onde algo diverso se compertence mutuamente. A linguagem, enquanto linguagem em si ambígua e plurissignificativa, em um sentido essencial. Verdade, uma verdade, um enunciado verdadeiro, um estado de fato efetivo. A ciência do verdadeiro. Totalidade, ambiguidade essencial, ontológico,
ontológico fala a partir da diferença e essa. Eu falei essa parte um pouco rápido porque é basicamente o que ele já estava falando antes, né, do entendimento, assim, da escuta que não se dá somente na forma que ela é passada, mas nos objetivos, talvez. Aí ele coloca, com pertencer é a simplicidade da discrepância do acontecimento apropriador e resultador. Não vou saber explicar isso para vocês agora, gente. Mas deixa eu ver se consigo sintetizar alguma coisa. Bom, enfim. Zurich, já é o próximo. O nome é Zurich mesmo. Coisas que não gostamos de ouvir porque elas despertam em nós um âmbito em que, sem experiência, já habitamos, mas ainda não consideramos seriamente o âmbito da perplexidade. É sobre isso, gente. Eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ler para ver se eu entendo alguma coisa. Não gostamos de ouvir coisas em que, sem experiência, já habitamos e ainda não consideramos seriamente a perplexidade. Então, talvez o que ele esteja querendo falar aqui é que, como, independente da linguagem, do que está sendo falado, a gente está sempre falando de alguma coisa, então as coisas que a gente não gosta de ouvir são coisas que a gente não busca entender aquilo em um certo ponto. É a minha leitura que eu fiz. Aqui tem, os próximos são coisas escritas em latim, e até aqui eu também não tinha começado a pesquisar na net o que estava escrito ali. Aqui a segunda parte, B, Aristóteles de Anima, B, 1.402A. Não sei o que significa isso, mas vamos lá. Mas já é uma outra parte das apresentações dele. Aqui eu já comecei a anotar, então deixa eu dar uma lida aqui. Eu vou parar um pouco de ler aqui. A determinação aristotélica da psique. Aqui a psique está colocada em latim ou em grego, de novo não sei, mas aí eu fui lá traduzir e é psique. Não sei se tem algum objetivo ele não traduzir, não entendo dessas coisas de tradução. Mas vamos lá. Nas representações modernas da psique, não ocorre nenhuma consciência, sujeito interior-exterior, interior/exterior, mas uma realidade que atingiu um ponto de perfeição, entelequia, que é o que ele vai colocar aqui. Uma busca pela essência das coisas, uma alma que sempre é. Então é basicamente isso, não tem muito o que explicar. Agora já vai mudar a minha dinâmica de falar, de fazer a minha facilitação, porque agora eu vou ler a síntese do que eu li e não ler o livro propriamente dito. Sendo assim que foi apresentado pelos pensadores, já está dito. Quem são os pensadores? Eu acredito que ele esteja falando dos filósofos, né? São coisas que já foram ditas. E procuramos nos lançar as coisas buscando por uma delimitação do que é a psique e uma maneira mais comum de interpretá-la em seu o quê. Bom, pelo que entendo, já tem ali uma certa explicação, uma fundamentação de conceitos, e a gente encaminha de alguma forma de achar o que dessa psique. O que, e pelo que eu entendo como o que é, ou qualquer coisa que esteja aí no nível de o que. Aí ele coloca aqui um monte de coisa em latim, e dessa vez eu traduzi e tentei sintetizar para vocês de alguma forma. Com isso, dizemos que o espaço único do ente é a presentidade do que se apresenta. Vou repetir. Com isso, dizemos que o espaço único do ente é a presentidade do que se apresenta. Uma presentidade que se apresenta também a partir de que, isso ele vai colocar lá com hífens, né? A partir de que algo consiste. O que visto em relação a si mesmo não é nenhum eixo aí. Torna-se presente sempre aqui, quando em relação a si mesmo. Então as coisas existem ao nível de existência.
não ao nível de que a gente consiga ter uma relação, às vezes, tão objetiva. Só pelo caráter de existir mesmo. Talvez não seja alcançado através da explicação. O outro, por sua vez, é uma figura aí, como terceiro, o que advém desses dois. Na presentidade, há um aí. O que surge é algo da relação desses dois, do aqui e do aí. Presentar significa tornar presente, como vocês já devem imaginar. Há uma base para que presentar se mantenha na consumação do próprio presentar. O presentar duplo, de saber e de contemplação. Então, quando ele fala de base, é que o presente já se torna presente enquanto presente mesmo. Estou confuso, mas enfim, na minha explicação. Subsistência vem do latim subsistentia, que significa uma qualidade do que vive por debaixo. Mas por que eu escrevi isso? Porque é por meio do elemento corporal, que ele vai colocar aqui, deixa eu ver onde que ele coloca isso, já para mim localizar. Tá bom. É por meio do elemento corporal e na subsistência palpável que o presente se encontra como algo presente. Quando diz subsistência, talvez esteja revelando que o que torna presente não é tão somente o seu caráter aparente, do que vem a clareira, né? Que o torna presente, mas também aquilo que de certa forma não se mostra. O presente parece presente. Aí ele fala, né? Essas são as saídas de todo o resto. Que resto é esse, não sei dizer ao certo. Me pareceu que todo presente é derivado do elemento corporal. Então é a questão da corporeidade mesmo. Para quem já estudou, para quem não estudou, pelo que eu entendo, a corporeidade é sempre uma relação, de alguma forma, com o corpo, daquilo que se incorpora. Não com o corpo propriamente físico, mas a sua extensão e que se dá sempre naquilo que tem relação. Ou seja, a relação do corpo com as coisas também entra no âmbito da corporeidade. Não sei se me fez, se consegui esclarecer o que está na minha mente. Ele faz uma observação sobre o conceito de vida como algo que se alimenta, cresce e definha por si. Para ele, isso é vida. Logo, ele diz que tudo que é corporal e desponta por si contém vida, e sendo assim se presenta. Se presenta a maneira da reunião. Para quem entende, reunião, ele está querendo falar de conjuntura. O conjunto das coisas que se apresentam é apresentar. O que se torna presente no elemento corporal não se trata do que as outras coisas tacitamente são. Não se torna aquilo que se contempla. Ou seja, as coisas são antes delas serem contempladas. Não significa que necessariamente elas não existam antes da contemplação. Mas enfim, o elemento corporal já é uma base de algo que contempla o aí, que produz algo diverso, que não é aquilo que é observado. Então, eu, enquanto Dasein, contemplo alguma coisa, e aí disso é produzido meio que uma nova coisa, que não eu e nem uma pedra, por exemplo, mas algo que sai da nossa relação. Psique nada mais é... Psique nada mais é do que aquilo que se traz à presença por meio da aparência. Estou falando isso porque ele colocou aqui a questão da psique, né? Contém na sua base vida. Tá. A presentidade, por sua vez, é manter na consumação, apresentar-se, referindo-se a um elemento corporal. Consumação significa levar para o final. Apresentar é manter na consumação um elemento corporal, ou seja, dar corpo àquilo que se fará presente. Então, pelo que eu entendo, é que, de alguma forma, para que... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Consumação é um elemento corporal. Tá. Não vou saber explicar. Novamente, fala da divisão do apresentar como um âmbito duplo.
daquele que sabe e daquilo que foi visto, daquilo que foi percebido e se traz à aparência. Não sei se aqui ele está querendo falar alguma coisa do caráter ôntico e ontológico das coisas, mas me parece que até aqui o que ele mais quis reforçar foi sobre esse caráter ôntico e ontológico das coisas, da delimitação do saber, né? Da gente poder saber separar essas coisas para não considerar coisas que estão sendo como coisas que são, ou também para a gente considerar o Dasein como uma coisa que está sendo. Mas me parece que, por enquanto, ele só está querendo preparar o terreno para a gente, né? Explicar mais ou menos a base para que a gente vá poder entender as próximas coisas. E eu acho que, para quem já leu, se ele tem, para quem não leu, é o que ele faz lá no começo, falando de ontologia e de ôntico, né? Do caráter ôntico. Aí, gente, eu nem estou passando mais aqui, viu? Os slides. Mas, enfim. Essência, contemplação. Ok. Sono. É um exemplo que ele dá aqui no caso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no livro, para não ficar totalmente perdido. Tá. Essência, contemplação enquanto coisa. Ele fala que a essência está para contemplação, assim como o sono está para retenção. Ou seja, sono é precisamente, eu falo precisamente, mas sei lá, se é precisamente, sono é conteúdo retido. E sua essência não está no essenciar-se por meio do que aparece. Então, embora a gente interprete o sonho, de alguma forma ele apenas é aquilo que ele é. É uma retenção. O sonho não, né? O sono. Enfim. Acredito que aqui ele esteja querendo falar daquilo que aparece e daquilo que não aparece. Eu acho que eu estou muito confuso nas minhas explicações, gente, mas vamos lá, vamos seguir. Bacana. Psique é algo a que tudo antecede. Algo corporal que desponta de si, que tem, segundo a sua estrutura, vida. É manter-se na consumação. Algo que sempre traz a seu final. Algo que retém de alguma forma por meio de um trazer ao fim. Então, eu acredito que o que ele esteja querendo falar é que sempre que a gente tem acesso a alguma coisa e essa coisa se retém, é de que de alguma forma a gente finalizou ela. Não finalizou em conclusão, mas que alguma coisa existe nela que eu consigo reter para mim. Por exemplo, a gente não consegue imaginar um nada. A gente não consegue imaginar um nada, porque a gente não tem acesso nenhum ao que seja nada. Uma coisa que não existe, por exemplo. Então, quando eu tenho a minha primeira relação com aquela coisa, seja vendo, seja sentindo ela, existe alguma forma de interpretar por algo que já existia antes na minha relação com aquela coisa, por exemplo, uma maçã. Sem se trazer ao fim nada retido, uma conclusão minha, a própria percepção de qualquer coisa já é de alguma forma um consumar. Foi o que eu falei agora. A ideia de se fazer um seminário ali, aqui já é uma outra parte, né? Deixa eu ver se... Isso. Voltamos no tempo. Não literalmente, só nos slides mesmo. E aí o primeiro já é 3 de fevereiro de 1960. Andamento, que como ele está montando, eu acredito que ele está montando as explicações para fazer o seminário. Então aqui, 1º de fevereiro, ele falou que a ideia de se fazer um seminário ali não é de chegar a uma concordância geral, não é se voltar contra alguém, é deixar em aberto. O seminário é semear a reflexão que algum dia pode florescer e frutificar. Então eu fico imaginando ele escrevendo isso para estar lá quando for começar a apresentação dele, para falar para a galera o que eles estão fazendo ali. Aí ele coloca lá como andamento e nesse andamento ele coloca o que apresentará nessa sessão. Compreensão do ser, que é basicamente as próximas coisas que a gente vai falar, né? Então ele vai falar de compreensão do ser,
pelo lado da coisa, é algo que se dá por toda parte, tá? Enfim, depois eu explico melhor. Ser com, e em terceiro, o inconsciente, consciência e Dasein. Vou passar aqui. Compreensão do ser. Eu acabei de falar e é o que ele vai explicar. Ele vai tentar segmentar a gente para a questão da compreensão do ser, né? Aí eu coloquei aqui como com vista em identidade, é um retornar a contar com ter diante de si. Então, como as coisas são sempre em relação, identidade é sempre algo em caráter de retornar a si. Então, que de certa forma, eu me identifico. É o entendimento geral que a gente tem de identificação mesmo. E pelo lado do incontável nas ciências, decidido o que está sendo o ser já estabelecido. Enfim, a compreensão de ser se dá por meio da insistência na abertura. Insistir no que já não está como óbvio. Insistir na pergunta, na explicação do ser. Eu fico imaginando ele falando isso para reforçar a galera dessa busca incessante, né? Do questionamento incessante. Compreensão de ser e linguagem. Aí aqui, deixa eu passar, parece que ele está querendo falar da diferença do ser humano e do animal. Por exemplo, quando um cachorro pega um osso, há um enquanto que constata os fatos, como atravessar o espaço, enterrar e pegar, que é uma coisa que a gente conclui, né? E um enquanto que pergunta pelo ser, que esse perguntar pelo ser é algo que o ser humano, o Dasein, pode fazer. Então, enquanto o cachorro só vai, pega e faz as coisas, o ser humano tem esse caráter de poder perguntar. Então, um osso enquanto osso de bezerro, ele coloca lá. Então, só a gente vai ter um acesso disso, né? Dessa forma sintética. O cachorro não se questionará quanto à origem do osso. Já o ser humano pode saber de um fato desse. Aí aqui 5, ser com. Esse é um ser com sem hífen. Depois ele vai falar de um ser com hífen. Por que eu estou falando isso, né? Porque vai ser diferente. Nesse caso, aduzimos, foi a palavra que ele colocou, ao outro nossa própria constituição. Vivenciamos o outro a partir de nós. Mesmo quando tiramos uma conclusão sobre a identificação de forma crítica, ainda não podemos ter a segurança imediata de nossa própria consciência. Pelo que entendi, não é porque se chegou a uma conclusão que ela se torna imediatamente consciência daquele que está consciente. Ou seja, não é porque se dialogou... Não é porque se dialogou de forma crítica... Gente, está muito alto o latido dele. Se tiver... Eu espero um pouco. Espera aí, só um instante. Acho que ele está questionando o que você falou sobre o osso aí, né? Ele deve ter gostado muito. Eu acho que é isso mesmo. Tá muito alto? Dá pra me ouvir? Tá alto, mas dá pra ouvir, cara. Tá. Pera aí. Eu vou... Enfim, tá passando aqui o vizinho e ele tá empolgado com isso. Bom, finge que nada tá acontecendo, gente. Porque senão ele não vai parar. Vem cá. Não vai parar mesmo, gente. Dá pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Dá para ouvir sim, viu? Tá bom, obrigado. Bom, então essa questão de ser com é que não é uma questão de ser aqui e ser ali. Não é porque a gente chega a uma conclusão no diálogo que a gente está tornando aquilo necessariamente consciente. Que aquilo realmente é uma conclusão. E aí o próximo já é o ser com o hífen. Aí ele vai explicar mais ou menos dessa relação unificada do ser
com as outras coisas, ou com ele mesmo, e afins. É um ser com, é um ao lado de. Por exemplo, que é um exemplo que ele mesmo coloca, né? Deixa eu ver aqui, porque ele vai fazer um desenho, para eu não passar esse desenho que eu quero explicar. Tá, não é agora ainda. Por exemplo, chá com açúcar. Chá com açúcar é a forma que ele tenta explicar o Dasein, né? Porque mais ou menos que o açúcar ele já está diluído ali e não consegue mais se separar o que é chá e o que é açúcar. Ele já é um chá com açúcar, na medida que você já joga o açúcar. Se tivesse do lado, seria chá e açúcar. Como está dentro, é chá com açúcar. Então, ele tenta usar esse exemplo para falar da gente. Pertencer sempre de imediato junto a. Nós pertencemos sempre de imediato junto a. Há uma unificação da gente com os outros entes, que não nós mesmos, e que nós mesmos também, né? Aí ele coloca aqui uma colocação, né? Ele diz que o cego falou para o paralítico, como você vai? E aí o paralítico responde, como você vê? O caráter de humor aqui, né? Do Heidegger, tentando fazer uma gracinha. Mas o que ele está querendo explicar falando disso, né? Ele está também diferenciando da questão do ser com sem hífen que a gente falou antes, né? Como se essa conversa fosse chegar a algum lugar. Então, nenhum dos dois percebe que, na verdade, percebe a condição de existência um do outro. Um pergunta para o paralítico como ele vai, e o outro pergunta, e o outro afirma que é como ele vê. Então, nenhum dos dois considera essa relação que já é com o outro. É meio que uma relação assim, meio que, não sei se eu diria alienada, mas uma relação que não percebe o outro. E posso fazer um adendo? Pode. E que passa pela corporeidade, né? Sim. Né? Intrínseca, né, de cada um, né? A limitação, né? Sim, como limitação, né? Porque como se pela... Bom, enfim, mas sim, realmente isso, né? Como se a corporeidade de um fosse natural como corporeidade do outro, entende? Né? Então, é isso que eu estou querendo. Sim. Eu que acabei me enrolando, mas eu acho que é justamente isso, né, que ele quer falar. A consideração da corporeidade. A gente toma a gente como referência, né? E como se o outro fosse sempre igual a gente. E aí desconsidera essa corporeidade do outro, né? A resposta do paralítico deveria mostrar o caráter desmedido de sua pergunta. Acho que ele coloca isso aqui, né? Mas ao invés disso, nada revela sobre o entendimento da percepção e do desmedimento que o paralítico teve. Um fala de mundo dialogal e o outro sobre a realidade percebida. Enfim, vou acabar me enrolando mais explicando isso. É um diálogo sobre o quê, né? Ele coloca isso, mas acho que você me ajudou a falar do que era importante aqui nessa parte, né? Na minha apresentação eu acabei deixando de lado essa parte, né, de falar do que é importante e acabei meio que falando de tudo. Mas vamos lá, foi uma falta de preparação minha. Aí aqui a parte assim mais criptografada que tem do livro, que é um desenho que ele fez, que eu vou fazer aqui no PowerPoint pra gente. Aqui. O desenho ele é basicamente assim, pelo que eu me lembro. Ele faz aqui, aí ele faz aqui, aí ele faz aqui. Ele não vai explicar o desenho, aí a gente tem que concluir. Tipo aqueles testes de que a gente... Teste para tirar a carta de motorista. E aí você só tem que entender o que está ali. É isso o desenho, gente. O que eu entendi desse desenho, né? Isso é importante. Aqui é uma pessoa, esse traço. Aqui é uma outra pessoa. Por exemplo, eles estão dialogando
por exemplo, sobre um caráter, esses 3 tracinhos aqui seriam tipo uma outra pessoa. Então, o que está sendo mostrado aqui? A abertura, né? Os colchetes abertos e a abertura do outro. Só que, ao mesmo tempo, o outro tem 2 colchetes que estão fechados. Então, no diálogo, a gente acaba tirando uma conclusão, né, de algo que aparece, de algo que está sendo mostrado, mas acaba deixando de lado esses 2 aspectos que não se mostram, como se isso fosse chegar a algum lugar. E eu acho que ele reforça não, né? Mas, enfim, reforça, vou usar essa palavra. Ele reforça sobre a importância que ele coloca aqui, não representar vivências. Assim, nunca se tem uma ligação com convivas. Então, não adianta nada no caráter de Dasein a gente falar sobre Dasein, sobre imagino isso na questão da clínica, né? Como se a gente tirasse conclusões ali do paciente, por exemplo, sem constatar ele. Então, de alguma forma, sempre vai ter algo que se oculta. Só um instante. Pronto. É isso que eu entendi desse desenho, para quem viu e não entendeu, enfim. Aí ele fala sobre empatia acerca da aparência e não diálogo, isso é uma conclusão que eu mesmo tiro. Ele faz um desenho de 2 dados, e aí ele fala que é previamente dado, não sei se ele está fazendo uma brincadeirinha aqui com previamente dado e ter desenho de dado, mas talvez ele queira falar da empatia como uma forma de tentar concluir, de tentar colocar-se no lugar do outro, mas sem ter esse retorno. Ele faz até uma seta, assim, né? Então, empatia é um movimento de se colocar no lugar do outro, mas que, na verdade, não consulta o outro, porque não retorna. Então, é uma conclusão que você tira que não retorna, que não é consultada do outro. Aí, o próximo, esse meu desenho aqui, bizarro, seminário de blá 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 blá, Burg Josley, se alguém souber como é que fala. Já para encerrando, né? Já estamos aí para o final. Quando alguém compreende a arte, consegue se movimentar bem nesse campo e julgar a arte. É um exemplo que ele dá. O elemento essenciante do ser humano é estar imediatamente aí. Está dando aí. Deixa eu tentar me identificar aqui, mas enfim. Não consegui explicar essa relação para vocês, gente, mas vamos lá. O termo advém do grego empatheia, tá? Isso daqui é uma anotação que eu fiz para mim. Aí ele vai falar da porta. Deixa eu ver aqui quando é que ele fala da porta. Perdi a porta no livro. Ah, tá. Ele vai falar mais pra frente. Na verdade, ele vai falar da presença e do Dasein, corpo vivo. Pelo que entendi, a compreensão de ser pré-ontológica, ser não pensado enquanto tal. Então, existe o caráter da presença, que seria meio que uma essência que nunca é alcançada, e o caráter de Dasein enquanto corpo vivo, enquanto um com o outro. Que entendi desse um com o outro, né, do Dasein, é que a gente é sempre em relação a algo. Então, enquanto a presença é algo que não importa aqui, né, diferente do ser e tempo que traduziram como presença, enquanto a presença é algo que se não é alcançado, que é algo essencial, que independe da relação com o outro, Dasein depende da relação com o outro. Então, é sempre em relação, não necessariamente a um outro Dasein, mas em relação a alguma outra coisa. Sempre que a gente vai se referir a Dasein, é sempre em relação a. Não sei se deu para... se eu me deixei por esclarecer. A clara demarcação em relação tá aqui, acho que não precisa ser comentado. Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. Vou pular algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar da porta. É uma forma que eu acho que ele quis explicar para o pessoal essa questão do ser com.
este espaço, porta, passar uns com os outros por esta porta. Representação da porta, é o jeito que ele coloca. Pelo que eu entendi, que ele está querendo dizer com porta, né? Não é o que eu entendi, foi o que eu criei aqui, na verdade. Passar uns com outros pela porta. É uma forma de fazer a gente entender que a gente é sempre com o outro. Então, a gente nunca passa um depois do outro pela porta. Então, quando a gente se fala de relação com o outro, não tem um que está para lá, que já passou para outro lugar. Acho que está meio difícil de deixar claro. Mas é que, como ele fala da representação da porta, né? A porta é sempre quando a gente parte de um lugar para o outro. Então, a gente, enquanto ser com, a gente está sempre partindo junto a. Eu não posso falar daquele e me anular aqui como se eu tivesse estático e ele estivesse se movimentando ou estivesse já em outro lugar. Não sei se deu para... se conseguir me esclarecer mais uma vez. Blindagem. Eles nunca chegam à intelecção. Tá, aí mais uma vez ele vai fazer uma crítica às ciências. Tá. Ele coloca aqui, eles, entre colchete, nunca chegam à intelecção da essência de suas práticas, ou seja, eles nunca chegam à ação de compreender da essência das práticas, se eles, imagino que ele esteja falando dos cientistas, ou enfim, se eles não se liberam antes exclusivamente e sempre uma vez para a essencialidade una dos fenômenos e evitam se tornar vítimas das assim chamadas representações científicas correntes, não explicadas. Então, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? A questão da técnica. Então, se a gente não se livra dessa técnica e não vivencia o fenômeno, né, na busca de entender, a gente já tomar como algo concluído a partir da técnica, a gente se livra de entender a essência da coisa. A gente vive meio que no mundo do que é praticado, do que é prático e do que não é, ao invés de entender a essência da coisa mesma. Aí aqui próximo, deixa eu passar aqui próximo, sobre o ser como se ele não tivesse falado ainda, né? O ser em si mesmo, do ser humano, aí ele fala para conferir no Ser e Tempo, no parágrafo 25, e coloca que a conclusão a questão, porém, é que a substância do ser humano não é o espírito enquanto a síntese de corpo e alma e corpo vivo, mas a existência. Existência, porém, é cuidado, extático. Extático eu procurei saber o que era. Extático é entre o nascimento e a morte. Então, a existência é esse espaço que há entre o nascimento e a morte, que é o espaço que a gente existe. Então, deixa eu ver se eu consigo... Enfim, a existência é esse espaço, é o espaço em que a gente existe. Antes da gente nascer, a gente não existia, e depois da gente morrer, a gente vai deixar de existir, de alguma forma. A extase, porém, ligação com o ser, compreensão de ser, no ser presente, isso é o uso do habitar. Então, existir é habitar esse espaço entre o nascimento e a morte. Ser com... Aqui ele falou um negócio que eu não entendi muito bem, que ele fala de não categoria, comunicação a partir do mundo comunicado. Acho que ele está falando que, bom, enfim, o caráter de ser com é aquele que é comunicado de alguma forma, ou seja, que é compartilhado de alguma forma, não necessariamente a partir da fala, mas a partir da expressão do corpo, enfim, de diversas formas da linguagem, como a gente viu anteriormente. Aí ele fala ser sozinho como modo dativo de ser com. A questão é que a gente nunca está sozinho no mundo. A partir do momento que a gente data que a gente está sozinho, a gente já está datando um outro, porque a gente já tem a noção do outro ali. Então, ser sozinho já é ser com. Mas aqui ele fala, conferir sobre pronome pessoal e advérbio de lugar. Aqui, não sei se vai ser muito construtivo, mas eu acredito que ele esteja falando do que no diálogo ou nas relações existe um eu aqui no espaço, né?
um você aí e um ele lá. Então, não necessariamente falando de Daseins, né, mas essa relação que o Dasein tem com o espaço, de que é algo que ele mantém em relação e de um outro algo que a que ele se refere. Já estamos finalizando, é o último título, subtítulo, afins. Sistema psíquico, eu achei engraçado porque eles usam um exemplo que eu já usava antes. O que ele vai falar desse sistema psíquico, que eu vou tentar mostrar na foto, mas aqui não vai, né? De jeito nenhum. Eu coloquei esse fundo aí, as coisas ficam invisíveis. Comparado com uma máquina fotográfica, ele vai colocar um cara tirando uma foto. Lentes colocadas, tananã, que vida, tá. Tá, eu vou ler tudo para poder explicar melhor. Comparado com uma máquina fotográfica, lentes colocadas umas atrás das outras, funcionamento. Tá, então a lente é o funcionamento da percepção. Que medida essa hipótese se revela como insuficiente para considerar de maneira materialmente consistente o comportamento humano? Então, não sei se é isso que ele está querendo falar, mas tirar como conclusão só o que é percebido, só considerar que é percebido é insuficiente. O que falta aqui? Ele coloca resposta do fotógrafo, estado de coisas, tomada, som, aceno. Essa resposta supostamente correta é, contudo, indeterminada. Em que medida? Determinada a ligação do fotógrafo com o aparelho. Colocar o aparelho em posição, além disso, apresentar, já ser o objeto de como da tomada, se pode ser visto, uma câmera fotográfica, blá, blá, blá. Tá, então ele vai usar o exemplo de uma pessoa tirando uma foto de um objeto lá. Então, que da atividade no sistema psíquico, não sei se é isso mesmo que ele está querendo falar, esse aqui ele não é considerado de alguma forma, porque na verdade ele está sempre em relação com o lá. Então, ele até fala aqui do fotógrafo. O fotógrafo ele não é considerado. Então, a percepção que ele vai ter das coisas é a percepção que ele vai ter das coisas, e o sistema psíquico não considera a si mesmo, mas sempre a percepção que tem por lá. Bom, é isso. Acredito que podia ter feito uma facilitação melhor, mas agora a gente pode abrir para o debate. Guilherme, se quiser comentar alguma coisa também. Mas agora está livre, gente. Eu vou ficar quietinho por enquanto. O problema é que aqui é o que eu sempre quero comentar. Eu vou começar a falar, mas caso vocês queiram interpelar ou falar, logo em seguida é só levantar a mão ou falar diretamente, né? Pelo menos para mim, o que está em jogo nessa primeira parte do seminário de Zolicon é que Heidegger está questionando para os psiquiatras o que é fazer psiquiatria, né? Ele começa, desde sempre, né, colocando em chave a questão da ciência. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a psiquiatria que nós temos atualmente, comparada à psiquiatria do século passado, ela é muito diferente. A nossa psiquiatria moderna, nós estamos acostumados a pensar na psiquiatria moderna como baseada em farmacológicos. No século passado, a psiquiatria ela era uma ciência completamente desvalorizada, porque ela não tinha a mesma base científico-natural do que as outras partes da medicina. Por isso, então, o que o Heidegger está fazendo é questionar essa tentativa de cientificização da psiquiatria, né? Ele tá em consideração, logo de princípio, que a ciência da maneira natural ela é uma ciência histórica, né? Ela não leva em consideração o que é hoje foi diferente no passado e pode se tornar diferente no futuro, né? E isso, nos explicativos de Heidegger, mas ele explica diretamente pela linguagem, né? A palavra, ela pode significar várias coisas, sabe? Ele coloca isso em jogo quando ele fala que a ciência e a filosofia falam de maneiras diferentes. O que ele está colocando em jogo nessa parte é a ideia de que a ciência ela não consegue captar tudo aquilo que acontece na existência cotidiana. Por isso que ele coloca a filosofia, porque a filosofia, ao pensar, né, o que é diferente do pensamento
de raciocínio, né? O pensamento de raciocínio, ele constrói em cima de si mesmo ad infinitum, sem considerar as suas bases, né? Que é a ciência natural. Mas o pensamento, o propriamente pensar, que o Heidegger quer trazer, ele é a ideia de se refletir sobre aquilo que se pensa, aquilo que se aparece como é que se fala? Título ou pergunta, né? De modo a criar uma reflexão sólida sobre aquilo. Assim, ele logo traz a ideia de que nós não questionamos a ideia do inconsciente, né? Porque o inconsciente ele surge dentro desse apetrecho, né? Como uma base inquestionável, né? Se cria o inconsciente, Freud diz, né? Por quê? Porque não há é necessário, então, criar um local para qual se trabalhar, né, dentro da psiquiatria, pois não havia esse contexto. Assim, ele passa a explicitar, então, a ideia de que, segundo Aristóteles, né, a psique, ou o aparelho psíquico, ele não levava em consideração essa divisão interior e exterior. Ele era apenas o cinto de integração baseado no corpo. Isso, se paramos para pensar, todas as nossas experiências, elas são corporais, né? Não, a psique, ela aparece, então, como algo posterior ao aparecimento do corpo no mundo. Trazendo, então, o fato de que a psique, ela é posicionada a partir do corpo, né? Que é exatamente o exemplo que ele vai falar no final, do exemplo da câmera. A câmera, ela é posicionada no mundo, né? Alguém posiciona essa câmera. O aparelho psíquico de Freud, então, seria então essa câmera, posicionada olhando para o mundo. Só que o homem posiciona essa câmera, sabe? Eis a questão da existência. Por isso que ele fala, né, ele traz um pouco antes na questão do existir, ser jogado para fora, né? No qual, então, aparecem as coisas como possibilidade. Eu acho que eu falei demais. Então, o que vocês entenderam dessa parte? Gente, é espaço também para a gente não necessariamente falar de alguma coisa assim muito explicativa, mas uma consideração, né? Isso também vai se dar nas facilitações, assim. Aquele foi meu jeito meio bizarro de facilitar, mas se alguém quiser facilitar assim de outras formas, é aberto. Quem quiser abrir a câmera também, abrir o microfone para poder comentar, fique à vontade. Eu pessoalmente, eu gosto de pensar muito nesse caráter da intersubjetividade, né? Que o Freud coloca aquele... Freud, olha o outro falho. O Heidegger coloca, né, que ele não é fenomenologicamente dado, né? Para pensarmos, então, que a ideia de intersubjetividade, ela não existe de uma maneira fenomenologicamente falando, né? Porque o que isso leva em consideração é que sentimentos são internos, né? O que nós somos é algo encapsulado, ensimesmado dentro de nós mesmos, que pode, de vez em quando, transferir-se para o outro, né? Que fenomenologicamente não é. Porque nós somos seres jogados no mundo, né? Dentro é a questão da tonalidade afetiva, né? Se tem a atmosfera afetiva na qual nós compartilhamos, né? Não é um centro preso. Quando você fala essa questão da não intersubjetividade, me lembrou o desenho que está lá, né? Aquele desenho meio abstrato, que fala, né, da discussão sobre aquilo que aparenta como se fosse uma verdade última, né? E o que me pareceu nesse livro nesse instante do livro, né, que ele está mais abrindo assim caminho, né,
para a gente entender coisas posteriores. Pode falar, Neide. Não, nada, eu estava aqui pensando junto, bati aqui sem querer. Mas aproveitando então a deixa, né? Eu não sei se vem a calhar, mas eu tive uma experiência, né? Há uns três anos que eu fiquei sem enxergar. E isso